Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, endereços na internet, a liturgia universal da Igreja Católica Apostólica Romana. É a mesma liturgia a cada dia, em todas as igrejas do mundo pertencentes aos católicos. Portanto, isso é uma bênção, saber que nós temos uma liturgia uniforme. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vá ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Inscreva-se, dê um like, para que nós tenhamos mais possibilidade de salvar almas, porque eu estou aqui evangelizando como Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente a 15 de abril de 2024, segunda-feira. Nós estamos aqui na segunda-feira. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração nós temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. E as leituras são Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8º ao 15, Salmo 118. E o Evangelho escrito por São João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Alguns santos de devoção neste dia: Santa Anastácia, Santo Eutiques e São Vitoriano. A igreja vivencia a terceira semana da Páscoa. Portanto, a igreja ainda está comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8º ao 15. Naqueles dias Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, e nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 118, na Bíblia de tradução do grego para o latim, e 119 na Bíblia da tradução hebraica. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Repitamos: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte
e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade, fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei esses preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Repitamos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. A proclamação é com o Evangelho escrito pelo apóstolo São João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente do pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: as obras de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bem, tivemos a transmissão da palavra. Olha, a semelhança do Mestre Jesus, seus discípulos enfrentam oposições e muitas vezes o sacrifício da própria vida. Ponhamos-nos em confiança no bom pastor, aquele que deu a vida por nós, pelas suas ovelhas. Na primeira leitura, Estevão realizou as obras de Deus mediante sua incondicional fé naquele que o Pai enviou, Jesus Cristo. Agora vamos à interpretação do Evangelho. Aqui na Bíblia edição pastoral, 1990, vejamos o que está escrito. A multidão procura Jesus, desejando
continuar na situação de abundância, isto é, governada por um líder político que decide e providencia tudo sem exigir esforço. Parece que eu estou falando dos dias de hoje no Brasil, hein? Jesus mostra que essa não é a solução. É preciso buscar a vida plena, mas isso exige o empenho do ser humano. Além do alimento que sustenta a vida material, é necessária a adesão pessoal a Jesus para que essa vida se torne definitiva. Pedindo um milagre como o do maná no deserto, a multidão impõe condições para aceitar Jesus, mas o desejo da multidão fica sem efeito se ela não se compromete com Jesus, o pão da vida que dura para sempre. Olha, essa reflexão eu bato palmas. Bonita reflexão, falando de Jesus espiritual e não Jesus social. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 diz o seguinte: há intenso movimento de multidões em busca de Jesus depois que ele saciou a fome de 5.000 homens. Finalmente o encontram. Então Jesus os faz refletir. Por que realmente estão indo atrás dele? Só por benefícios materiais? Todo o esforço de Jesus consiste em fazer as pessoas descobrirem o verdadeiro sentido espiritual dos sinais que ele realiza. Ele não é um milagreiro, mas é o Filho de Deus que entrega a si mesmo para saciar a humanidade que procura mais vida. Quando as pessoas perguntam a Jesus quais são as obras que agradam a Deus, certamente estão pensando nos inúmeros preceitos e tradições que os doutores da lei e os fariseus impunham sobre o povo. Mais importante é acolher a pessoa de Jesus com seu ensinamento. A única obra é acreditar naquele que o Pai enviou. Agora sim, mais uma boa reflexão. E aqui temos outra reflexão do livro Palavra e Vida. O alimento é uma necessidade básica. Jesus lhes dá de comer e depois os livra da necessidade física do alimento e coloca essas pessoas em outra necessidade, outro pão que também é necessário para a vida da pessoa humana. Resumindo, para Jesus o encontro com as pessoas é sempre uma oportunidade para convidá-las a crescer, a amadurecer, a satisfazer suas necessidades em todos os níveis, até o fim, até o encontro com Deus na liberdade, que é o que plenifica verdadeiramente a pessoa humana. Muito abstrato esse comentário, mas valeu, né? Estamos aproveitando aqui. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma reflexão. Acho que tá bom, né? Tá bom. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu programa no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Mesmo que seja um não, é a melhor resposta para nós. Até um pai aqui na terra dá um não para o filho, pensando no bem do seu sucessor, do seu rebento, da sua cria. Não é verdade? Você que é pai, já deu não para o seu filho, certamente. Não se pode liberar tudo. Então Deus também pode nos dar um sim, um não, ou espere. E agora do aramaico, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus como Deus, for batizado e se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, irá viver para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, com Deus Pai
Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, todos os anjos de Deus, os santos, os salvos, todos numa realidade, numa dimensão que nós nem imaginamos concretamente como será. Mas o apóstolo São Paulo diz que o sofrimento, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar e nós tivermos os corpos glorificados. Seremos semelhantes aos anjos, semelhantes a Cristo ressuscitado. Lembrem-se que quando Cristo ressuscitou, podia mudar a imagem da face, do corpo, podia atravessar a parede. Ele entrou no local onde estavam os apóstolos sem abrir a porta, atravessando paredes. Quando caminhou com os discípulos de Emaús, eles não o reconheceram. Maria Madalena também não o reconheceu no túmulo quando houve a ressurreição. Pois é. Então, vejam Nossa Senhora, que aparece com tantas feições no mundo, com olhos puxadinhos lá no Japão, parece como Índia, no México, aqui no Brasil com a cor mais morena, branca, na Europa. Então, isso é uma glória. Nós teremos a visão beatífica de Deus na ressurreição e viveremos para todos sempre alegres, satisfeitos, plenos, sem fome, sem doença, sem mal, só o bem existindo. Será algo inefável, inenarrável na nossa concepção terrena. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para nos encontrarmos na vida eterna depois dessa passagem efêmera aqui pela terra, onde somos pó, somos cinzas, somos indignos servos. Shalom, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.